Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão me ver, né? Mas hoje a gente vai trabalhar com a aula 6 e 7 de filosofia, a aula que fala sobre o método socrático. Então eu vou falar um pouco dos conceitos dessas duas aulas, um pouco do percurso do Sócrates, vou fazer um parêntese no meio aí, falando dos sofistas, atenção nisso que não está na apostila, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de Sócrates, a gente está falando de um pensador que é considerado o pai da filosofia. Não é o primeiro filósofo, mas ele é considerado o pai porque ele é o mais importante filósofo do mundo antigo. Tanto é que a filosofia ela é dividida em antes e depois de Sócrates. Então veja a importância desse filósofo, né? E por que ele é importante? Porque ele vai deixar a discussão que envolve os elementos da natureza, como eram os pré-socráticos, os filósofos da natureza, e vai começar a discutir a dimensão humana, o que é o conhecimento, por exemplo. Mas vamos por partes, né? Vamos lá. Em determinado dia, Sócrates ele foi até o, um templo na cidade de Delfos, e ali ele teve contato com o oráculo. O oráculo é uma espécie de vidente, a gente pode dizer assim. E esse oráculo disse a ele: Sócrates, você é o homem mais sábio de todos os homens. E lá nesse oráculo, né, Sócrates passou então a se questionar: como assim eu, o homem mais sábio de todos os homens? Sendo que nós temos aí todo um conjunto de pessoas sábias aqui em Atenas. Faltou esse detalhe, ele é de Atenas, né? E ali em Atenas, os pensadores sofistas eram de fato considerados os mais sábios, né? Só que o que acontece? A partir desse questionamento do oráculo, Sócrates desenvolve a sua busca filosófica, tentando descobrir o que o fazia ser considerado o mais sábio, porque ele mesmo não se achava. Quem era Sócrates? Era um homem de meia idade, mais ou menos ali a gente imagina uns 60 anos, gordinho, baixinho, tipo professor de filosofia de vocês, né? E aí esse questionamento faz com que ele saia questionando, dialogando com as pessoas, para entender o que o oráculo havia dito a ele. Então ele começa a discutir com esses que eram considerados sábios, os sofistas. Então agora eu vou fazer o parênteses. Quem são os sofistas? Sofistas, né, são a elite de Atenas, né, poetas, juízes, os políticos, os homens poderosos de Atenas. Né? E os sofistas têm uma peculiaridade: eles acreditam que não existe a verdade. Para eles, tudo é uma questão de convenção. O que significa isso? Que tudo é uma construção social. Ou seja, se tudo é uma construção social, né, a verdade é uma questão de opinião. Aquele que defende melhor a opinião faz com que ela seja vista como verdadeira. Entendeu? Então, o ponto principal aí é entender que eles trabalham com, né, dois métodos, que é o quê? A retórica e a persuasão. Então, se eu falo, se eu comunico bem a minha ideia de forma retórica, eu consigo persuadir. Então, o fundamento dos sofistas é esse: se eu te persuadir de que tal conceito é verdadeiro, assim é. Por exemplo, para eles, água só é água porque alguém um dia me convenceu de que aquela substância é água. Se nós seres humanos deixássemos de existir, a água continuaria existindo? Como substância sim, mas como água não, porque é uma construção social, uma construção humana, uma convenção, tá? Enfim, então os sofistas ensinavam tudo para todo mundo, né, independente se era contraditório ou não a ideia, porque tudo é uma construção social, certo? Beleza, agora voltando ao Sócrates. O Sócrates começa a dialogar com esses sofistas e percebe que, de fato, eles estão fundamentados aonde? Na opinião. Vou ensinar uma palavra para vocês em grego: doxa. Doxa, D-O-X-A, significa isso, opinião. E opinião? Eu pergunto a vocês, é verdade? Não, opinião é opinião, certo? Então, o que acontece? A partir desse processo, o Sócrates desenvolve também um método para demonstrar que esses sofistas estavam presos nessa opinião, que não era conhecimento, e mostrar para nós como se chega ao verdadeiro conhecimento. Então, primeiro processo desse método a gente chama de dialética. Né? O que é dialética? A dialética é um diálogo provocador. Então ele começava a discutir, dialogar, fazer perguntas para esses que eram considerados sábios. Após o processo da dialética, né, ele desenvolve algo muito interessante também, que é a chamada ironia socrática. E eu vou ensinar uma estratégia para vocês que vocês não podem usar na minha prova, viu? Porque a aluna adora colocar na minha prova o que significa ironia socrática. O que significa? A ironia socrática é o famoso só sei que nada sei. Vou falar a frase completa para vocês. Só sei que nada sei, de tudo quanto sei.
Então, nesse diálogo, Sócrates se colocava como aquele que não sabe, certo? Não é que, na verdade, ele não tinha nenhum tipo de conhecimento, mas que para você estar aberto à possibilidade de saber, você tem que se reconhecer ignorante. Ignorante no sentido daquele que não tem o conhecimento, mas que está interessado em ter, que está buscando. Então a ironia socrática é essa: você dialoga com aquele que acha que sabe de tudo, você se coloca como quem não sabe, pede para que ele te explique, e o que, que acontece? Né? Nessa explicação você vai interrogando ele, vai questionando. E nessa interrogação Sócrates fazia com que os sofistas entrassem em contradição. Ou seja, aqueles que achavam que sabiam de tudo, na verdade não sabiam de nada, porque estavam presos à opinião. E porque Sócrates é o mais sábio? Porque de uma coisa ele sabia que não sabia, certo? Entendam o seguinte, né? A ironia socrática pressupõe que você se coloque na condição de ignorante. Isso é a sabedoria do filósofo. Por quê? Quando você se coloca como aquele que não sabe, você está aberto à possibilidade de saber. Você quer encontrar novas possibilidades. E aquele que diz que tudo sabe, ele cristaliza o conhecimento, ou seja, não sabe de nada. Após esse processo da ironia socrática, nós temos um outro método socrático que se chama maiêutica. Quando a aula voltar a ser presencial, eu vou chamar alguns rapazes para fazer o exemplo da maiêutica aí na frente da sala. Ian, Pedro, fiquem espertos. Mas enfim, a maiêutica, né, tá ligado a uma ideia bem interessante também. O Sócrates, para a gente entender aí o contexto desse processo da maiêutica, né, tinha uma mãe que era parteira, ou seja, ela ajudava as mulheres a partejar, a dar à luz, certo? O Sócrates diz: eu quero ser como a minha mãe, né, quero ser parteiro. Mas só que o Sócrates tinha uma peculiaridade, ele não queria ser parteiro de mulheres, ele queria partejar homens. E eu pergunto a vocês, é possível hoje em dia, com as nossas tecnologias, partejar, fazer um homem dar à luz? Eu acho que ainda não. Quem sabe daqui a algum tempo, né? Mas por enquanto não, né? Só que o Sócrates queria justamente isso, partejar homens. Só que ele não queria tirar bebê de homem, né? Não dá. Acho que não. Mas enfim, né? O que ele queria? Ele queria partejar ideias. Então ele acredita que o conhecimento ele está dentro de nós e que é possível que nós desenvolvamos esse conhecimento a partir de uma interrogação, ou seja, quando alguém nos interroga, nos questiona, a gente consegue fazer com que esse conhecimento venha à luz. Então o conhecimento não é uma questão de opinião apenas, é uma coisa interna, é um conhecimento, posso dizer, de alma, certo? E eu tenho que fazer com que esse conhecimento venha à luz, enfim, que ele nasça, né? Então o conhecimento se dá num processo maiêutico, que é o parto das ideias. E a partir desse processo todo, é possível que se chegue a um conhecimento da verdade, entendeu? Então a diferença é essa, que os sofistas acham, né, que não existe a verdade, então tudo pode ser uma construção social, tudo pode ser convencido por meio de um bom papo, né? Já o Sócrates diz que a verdade ela tem que ser interior e ela tem que ser produzida em nós por um processo maiêutico. A partir desse processo a gente dá luz a um conhecimento que seja verdadeiro, e é um conhecimento que não é particular, ele é universal. Enfim, então é importante a gente entender todo esse processo, porque para o Sócrates ninguém ensina nada para ninguém. O professor não tem a função de ensinar, ele tem a função de interrogar, de questionar, para que você dê a luz ao seu conhecimento. Tanto é que ele discordava, né, da prática sofista de cobrar pelo conhecimento. Por quê? Como que eu vou cobrar por algo que já é seu? Enfim, né, são muitas coisas mais que eu gostaria de falar para vocês. Essa aula aqui ela é muito boa, né? A gente vai discutir ainda mais sobre ela quando a dinâmica voltar. Deixo a vocês então um grande abraço, certo? Espero que todos estejam bem e até a próxima.